A paz do Senhor a todos. Agora é para valer. São 19 horas e 31 minutos. Nós já estamos iniciando esta live aqui na página da Glorinha Ensina. Uma live assim, diferente, né? Das que nós estamos acostumados a fazer. Primeiramente porque é a primeira live que nós estamos fazendo através do Instagram, tá? Então, qualquer falha aí, vocês vão nos perdoando, tá? E segundo, porque lá, normalmente a gente apresenta assim um conteúdo diferente, né? São recursos visuais, são assuntos mais assim, como que eu vou dizer, voltados mesmo para a escola bíblica, para o dia a dia dos tios e tias do Ministério Infantil. Mas como nós estamos aí tratando do suicídio no Setembro Amarelo, então nós tivemos assim, estamos tendo a oportunidade, né, de tratar nessa noite sobre depressão infantil. É um assunto muito relevante. A pastora Leida Batista vai ministrar, né, sobre esse assunto e eu já vou convidá-la aqui. Peraí. Muito bem, a Leida já vai entrar. E todos vocês que já estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Pastora Leida, mais uma vez, a paz do Senhor. Tá travado. Tá Peraí. travando? Será que é tua internet, Leida? Uhum. Eu tô vendo bem. A Leida travou a câmera da Leida. Bom, nós vamos aguardando aqui. Enquanto isso, enquanto a Leida se organiza ali com relação à internet, né? Não sei se é algum problema da internet, eu já vou passando alguns avisos para vocês, então, que se fazem necessário, né? E aí, então, quando ela voltar, a gente já inicia com a palestra dela, tá bom? Muito bem, então, para quem não me conhece, eu sou a tia Vera Barreto, eu sou da equipe da Glorinha Ensina e, como eu disse antes, né, essa é a primeira live que nós estamos fazendo por aqui. Normalmente nós fazemos pelo Facebook e lá são conteúdos assim mais do dia a dia das tias, né? A Leida está pedindo para chamar de novo. Vou chamar de novo. Dá licença só um minutinho. Vamos ver a Leida. Vamos ver se agora está tudo certo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Mas muito bem. E como eu disse, nós estamos tratando agora em setembro, do Setembro Amarelo, com relação ao suicídio, né? E nós achamos, então, assim, bem propício tratar desse assunto sobre a depressão infantil. E hoje nós estamos abrindo espaço, né, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. A pastora Leida, ela está pedindo para eu chamar de novo, vou chamar de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar a Leida. Enquanto a Leida não entra, dá tempo de vocês convidarem mais pessoas para participarem, compartilharem essa live, compartilhe aí no grupo da sua igreja, grupo de pais, grupo de mães, peça autorização para o seu pastor para você divulgar no grupo da igreja que ainda dá tempo. E aí, Leida? Você tá me ouvindo, Glorinha? Eu estou ouvindo, Leida. Travou a imagem, né? Eu acho. Não, tinha travado, mas agora tá legal. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo e vendo bem, mas a minha imagem para mim tá travada. Para você tá bem? Às Você vezes tá me trava. vendo? Vamos, às vezes trava, mas vamos Uhum. seguir. E qualquer coisa, aí a gente vai vendo o que a gente vai fazendo. Pode Tudo ser? bem. Tá, pode ser. Então tá joia. Eu só vou passar assim os recadinhos, tá? Que são necessários, e aí a gente já entra com você, tá bom? Tudo bem. Deixa eu então, aqui me organizar.
Muito bem, então. Quem eu estava falando, né? Para quem está chegando agora, eu sou a tia Vera Barreto, sou da equipe da Glorinha Ensina e nós estamos hoje tratando de um assunto muito relevante, muito importante para os nossos dias, para os dias atuais, que é o assunto sobre depressão infantil. A pastora Leida, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu já vou passar uns recadinhos para vocês concernentes a todo esse nosso projeto da Glorinha e, desculpa, tudo que tem acontecido. Bom, primeiramente, para as nossas alunas, né, do Facebook, do grupo do WhatsApp, vocês estão sabendo que está acontecendo, ou vai acontecer, melhor dizendo, o nosso curso Criando com o EVA. Para esse curso, nós precisamos que você faça a sua inscrição. Caso a gente não consiga divulgar aqui o link da inscrição e tudo mais, nesse momento, você pode comentar, que aí depois nós entramos em contato com você e passamos o link direitinho, tá bom? Para todos que se inscreverem no nosso site da Glorinha Ensina, seguirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, vai concorrer a essa agenda. Olha, super agenda do tio Adriano. É uma agenda permanente do professor do Ministério Infantil. Essa agenda é muito legal, tá? Então, assim, quem se inscrever, quem seguir a gente ali nas nossas redes sociais, automaticamente já vai estar participando do sorteio. De novo, caso a gente não consiga divulgar aqui o link, pode ficar tranquilo que a gente entra em contato depois. Combinadinho? Então, o recado era só esse, eu não quero mais perder tempo, porque a gente vai mastigar muito esse assunto. Vamos orar, então, Leida? E aí, em seguida, eu já passo a oportunidade para você, tá bom? Muito bem. Ora daí ou eu oro daqui? Pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Deus amado, meu Deus querido, sabemos, Pai, que as coisas não acontecem por acaso e tudo, Senhor, que acontece na nossa vida, Pai, é porque o Senhor tem permitido. E se nós estamos aqui nessa noite, Pai, tratando desse assunto, se o Senhor colocou no nosso coração esse desejo, Senhor, é porque eu sei, Pai, que é um assunto importante e que vidas, Senhor, vão ser alcançadas, Pai, nessa noite, através deste assunto. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha abençoar a pastora Leida, Pai, abençoar a casa dela, o pastor Daniel, as crianças, abençoa a tua filha, Senhor, e que nesta noite, Pai, o Senhor venha usá-la, Pai, de uma maneira especial e que ela seja a boca do Senhor para falar, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus amado, já vai tirando todo impedimento, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor e nos dê uma noite, Senhor, agradável na tua presença. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, essa é a lei. Você me vê ou vê a minha imagem parada? Eu estou vendo você, ouvindo me mexendo. Você mexendo. Não está parada. Verdade, porque aqui eu não me vejo, eu estou parada aqui. É tudo muito novo, né, Leida? Quem está entrando agora não está sabendo que é a sua primeira live pelo Instagram e a minha também, né? Muita novidade. No Facebook eu já fiz, mas no Instagram nunca deu certo. A gente vai tentando e a gente vai tentando melhorar, né? Mas, amor, deixa eu falar uma coisa. Para quem não conhece, então, eu acredito que muitos já conheçam, essa é a pastora Leida Batista, e eu vou deixar que ela, em primeiro lugar, se apresente, né? E fale dela um pouquinho, do esposo, da casa, de onde congrega, enfim, do ministério. E em seguida a gente já volta e já vamos aí falando. E a live vai ser nesse esquema, tá? A gente fazendo pergunta, conversando, tá bom? Leida, por favor, tá com oportunidade. Sim. Bom, boa noite a todos. Coisa, quando eu levantar a mão assim, é a minha vez de falar, tá bom? Combinado. Viu? Se você travar para mim, aí travou. Se você travar para mim, eu te aviso. Beleza? Então vai. Quem é você, Leida Batista?
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero já de início mandar um beijo para o meu aluninho Matheus Maia, que está assistindo com a família dele. Então, um beijo, Matheus, um beijo a toda a família. Também para a Dulce de Bragança, que foi minha aluna, está assistindo. E a todos vocês, né? Quero agradecer já a oportunidade de estar aqui. E quem sou eu? Primeiro, sou mãe, esposa, mãe de 2 adolescentes que estão imensos, maiores que eu, esposa de um pastor. Em formação, eu sou da Prefeitura de Várzea Paulista já há 25 anos praticamente. E como formação eu tenho magistério, tenho também pedagogia, tenho psicologia, trabalhei no consultório por 6 anos e tenho pedagogia como pós e agora acabei de me formar em uma pós-graduação para atendimento especial de crianças com necessidade especial. Então, já há 28 anos no departamento infantil e há 25 anos na prefeitura como professor. É isso aí, acho que resumi. Bom, eu não preciso falar mais nada, né? 28 anos no departamento infantil, 25 anos. Não vai fazer mais, porque senão vai ficar ruim. Ai, mas olha, eu não preciso falar mais nada, né? A Leida é uma querida que eu conheço, deve ter uns 6 anos mais ou menos. Ela foi minha professora. E assim, gente, é um amor que, sabe, que a gente tem comunhão mesmo, tenho com ela, com a família dela. Os filhos dela são queridos, o esposo, o pastor Daniel, inclusive, já de primeira mão, a Leita também não está sabendo, mas o próximo a trazer aqui um assunto para a gente vai ser o pastor Daniel, tá? A gente já vai estar aí conversando com ele e eu tenho certeza que vai ser de bênção também. Mas muito bem, então. Vamos já, então, iniciar e eu já quero comentar alguma coisa com você, Leida. Durante muito tempo, o assunto sobre depressão, assim, a gente não ouvia tanto, né, se falar em depressão, né, e principalmente sobre depressão infantil, né. Só que de uns tempos para cá, a gente tem ouvido falar muito, inclusive muitos especialistas dando palestras e através de lives, convidando o pessoal aí para falar sobre esse assunto, né. Agora, eu queria só comentar uma coisa com você assim. Eu não sei como chama, eu não sei se tem um nome para essa situação, mas assim, quando a gente fala muito de um assunto, você como psicóloga acho que vai me entender assim, né? Quando a gente fala muito de um assunto, esse assunto parece que ele cresce, né? O que você acha, na sua opinião, que está acontecendo? Tem acontecido muita incidência, né? Tem acontecido as incidências de depressão e principalmente depressão infantil, porque a gente tem falado muito ou é o contrário? A gente tem falado muito porque tem acontecido muito. O que mudou? Mudou alguma coisa? Olha, eu vou começar. Antes eu quero só mencionar a chegada de mais uma família de alunos, da Amanda, que é minha aluninha, uma fofura, o Matheus, uma graça. E também quero mencionar, se eu não estiver enganada, a minha coordenadora pedagógica está assistindo agora, a Paula. Então, um beijo, Paula, muito obrigada, né? Minha chefe, né, assistindo, tem que Mandar oi para ela. Eu começo, Verinha, com uma frase de um pregador do século passado. Ele é, né, uma das pessoas que todo pregador, todo teólogo, todo crente conhece, né, todo cristão, que é o Charles Spurgeon. Ele diz assim, ó, a sede que vamos ter em junho não precisa ser saciada em fevereiro. O que é isso? Ele está falando que há pessoas que querem saciar uma sede que ainda nem teve, né? Então, Spurgeon traz à memória
já no século passado, a questão da ansiedade. As pessoas estão ansiosas demais. O que era para acontecer lá na frente já está fazendo mal agora. E a Bíblia, que é a nossa regra de fé, né, ela diz assim, olha, basta para cada dia o seu mal. Então, o que eu acredito que seja? Antes de eu te dar a resposta, eu vou te dar uns dados que foram atualizados hoje pela nossa ministra Damares Alves. Ela atualizou hoje numa palestra que eu recebi de primeira mão o vídeo. Ela diz assim, olha, nós somos o 8º país em número de suicídio no mundo. Isso é muito grave, né? E ela diz assim também, nós somos o primeiro país em grau de ansiedade. Pelos dados, disse que 18,6 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade hoje. Entre esses, muitas crianças, muitos adolescentes, né? Chega a ter uma estimativa de 8 milhões entre 1 a 17 anos que sofrem de ansiedade. Então, as nossas crianças brasileiras, né, elas são as mais estressadas da América do Sul. O diagnóstico foi me dado hoje, atualizado. E uma das mais estressantes do mundo. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa errada com a gente? Porque, olha, eu estive, por exemplo, numa missão na Patagônia. Lá no calor, no verão, eu peguei -7 graus, 7 abaixo de zero, no verão. E o inverno lá é extremamente rigoroso, então as crianças ficam trancadas, não tem o que fazer, é muita neve. E mesmo nesse ponto, eles não ganham de nós em ansiedade. Né? Nós, com tudo que temos, somos mais ansiosos. Então, assim, tem alguma coisa errada. O que me parece é que o índice de casos realmente subiu. Isso está comprovado, né? Realmente subiu. Mas por quê? Porque a gente está falando mais? Não. Porque a nossa vida mudou. O estilo de vida trouxe uma alteração nos sentidos, né? A má alimentação, a correria. As crianças já não têm mais uma vida de criança. Eles são tratados agora como adulto em miniatura, né? Haja visto o número de crianças que estão aí pela internet afora, né? Foi circulado na internet um vídeo, ele é muito fofo, ele é maravilhoso, de 2 meninas. Olha lá o Nicolas, meu ex-aluno também. Um beijo, Nicolas. 2 menininhas lindas e elas falam sobre depressão e suicídio. Com Sim, eu uma vi. fala de adulto, acho que você viu, né? Eu, enquanto psicóloga, questiono esse vídeo. Por quê? Porque são assuntos de adulto que estão viralizando na boca de criança. O que nós estamos fazendo? Nós estamos subjugando as crianças com uma carga emocional violenta de adultos. E isso vai só aumentar, vai mudar o estilo de vida. Eles não vão mais falar como criança, porque é interessante, eles ganham o mundo falando como adultos. E isso é prejudicial para a formação da personalidade. Né? Então, criança precisa ser criança. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está usando as crianças e permitindo que eles cresçam muito mais rápido do que o que deveria ser o ideal. Então, eu acho que eu vou colocar leões com vara curta hoje, né? Mas, sinceramente, eu acho perigoso. Muito perigoso. Então, assim, os índices têm aumentado, a nossa vida mudou o estilo. E, para não falar, né, Verinha, o acesso de informações. Porque depressão sempre teve. Oi, Cimeia, deixa eu falar um oi aqui, minha amiga de trabalho. Tudo bem, Cimeia? Um beijo para você. Oi, Cimeia. O acesso de informações é muita informação. Muita informação. Olha,
em mais ou menos aí 2000, 2005, mais ou menos, que já fazem um tempinho, né? Uma criança de 7 anos tinha mais informações do que se comparado ao imperador, a imperadores como Nero, como Napoleão, como esse povo todo. Então, assim, a quantidade e o acesso de informações que a gente tem hoje é extremamente alto. E isso tem causado um maior índice de doença por sobrecarga. Eu acredito e tenho aí N coisas que comprovam isso, né? Mais um beijinho aí para a Suzane e para minha ex-aluna Luísa. São todos ex, porque estão tudo grande já. Então, eu acredito que essas são algumas das causas. Assim, é como tá tudo crescendo, mas desordenadamente, né, Pro? Sim, Tá totalmente tudo muito desordenado. desordenado. E aquela questão, a pessoa acha bonitinho, a criança, a menininha com atitudes de adulto, e isso vai proliferando, né? Isso vai viralizando, como você disse, e isso vai proliferando, e quem perde são as crianças, como você disse, que não tem mais infância, né? Sim. Hoje em dia, a gente na rua, há pouco tempo, sabe? Quando eu era criança, eu lembro que eu brincava na rua, bem pouquinho tempo. A gente brincava na rua de corda, de queimada, de bola, sabe? Aquelas brincadeiras bem inocentes. E hoje em dia você vai apresentar uma brincadeira dessa para uma criança, tem muitos que nem sabem, sabe? A criança vem na tua casa e ela fica o tempo todo no celular, não é? E isso é Sim, muito complicado. E o pior de tudo, que eu acho assim, né? A gente sabe que está errado, a gente sabe o que está errado, a gente sabe que precisa mudar, mas não muda, não é? pois é. Não, Pois é. não é? Então, Pois assim, é. eu acho que tem que ter mais, né, assim, um rigor dos pais mesmo, porque não estou julgando e não estou colocando a culpa nos pais, totalmente nos pais, não é isso. Mas quem tem ali o contato com as crianças são eles, né? Então, assim, alguns pais precisam mesmo estar atento com relação a isso, não é? Sim, até porque a depressão é uma doença, e é uma doença grave. Ela não é brincadeira. Depressão não é frescura, depressão não é assim, ah, eu tô triste hoje. A gente costuma falar isso, né? Ah, eu tô deprê. Ai, tô deprê. Até as crianças falam isso. Olha como eles captam o mundo adulto. Às vezes eles chegam na escola, né? Eu, como professora de educação infantil, eu trabalho na faixa de 3 a 5 anos. São crianças com alto vigor de energia. E às vezes eles chegam, você fala, vamos fazer tal coisa. Ah, não, eu tô cansada, eu tô deprê hoje. O que é isso? Que deprê é esse? Tem 4 anos, como assim tá deprê? Então, esse vocabulário, né, tem banalizado um pouco a questão da depressão. A depressão é uma doença, ela é muito séria, ela envolve muitos casos, o índice só cresce, então a gente precisa olhar com um olhar mais maduro, né, com relação a isso. E eu sou do tipo, Verinha, que eu luto com o meu trabalho para que haja uma prevenção, porque depois que o negócio pegou, aí infelizmente vai ter que ir para os caminhos doloridos para ser tratado, né? Então, é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Então eu vou conduzir essa live hoje na minha fala com relação à prevenção. Né? O que já está instalado, o médico cuida, o psiquiatra cuida, o psicólogo cuida, né? A terapia dá conta, a medicação dá conta, porque é necessário tomar medicação, mas a prevenção é algo que todos nós, tanto eu como você, mesmo que você não seja psicólogo, não seja pai, mas se você tem força de vontade, né? E se você tem empatia, isso já é um bom começo para a gente ajudar as nossas Sim. crianças a se prevenirem, né?
É. Então, e uma vez, como você disse que é uma doença e que precisa ser tratada, normalmente, como outras doenças, existe a cura? Ou é Sim, uma coisa que reincide? É uma coisa que, por exemplo, uma criança que ela é tratada com depressão, tipo assim, curada hoje, curada para sempre. Ou tem ali alguma coisa que se der um gatilho, explode de novo. para isso a gente podia escrever um livro. Veja bem, para esta live, para você ver como o tema é profundo, eu comecei a fazer algumas anotações. Pasme você, eu me vi com 26 páginas de anotações para uma live de 1 hora. Então, é muito extenso, é muito profundo. Eu não tenho a pretensão de tirar as dúvidas todas, porque vai ser impossível. Sim, Mas, veja bem, a depressão é uma doença que tem, como todas as outras, que ser diagnosticada no início, a cura é mais eficaz, né? A gente tem vários setores e várias implicações. Por exemplo, eu estou aqui na tela com pelo menos 7 tipos de diagnóstico de depressão, que eu não vou falar agora, não tem porquê, é coisa técnica, não tem sentido, né? Mas, enfim, se a gente não tratar no início, ela vai evoluir. Assim como uma dura dor de estômago pode virar uma gastrite, uma úlcera, um câncer, se não for tratado. A depressão também. O pico, o ápice da depressão é o suicídio, que é o que a gente está vendo agora no Setembro Amarelo, né? Que é pura, assim, a gente não pode olhar para o suicídio só em setembro, porque senão vai ficar uma ação hipócrita, né? A gente tem que olhar para o suicídio o ano inteiro, mas é o ponto ápice da depressão. Então, algo que é diagnosticado no início, ele é mais fácil de ser tratado. No caso da criança, veja bem, deixa eu procurar minha anotação aqui, porque é muita coisa. No caso da criança, uma depressão diagnosticada inicialmente, ela tem sim chances de 100% de cura. Aí, vírgula, depende de todo o histórico. Por quê? Porque a depressão também ela tem origem genética. Então, se a família já tem uma estrutura depressiva, essa criança vai ter que ser olhada o restante do tempo com um olhar de prevenção o tempo todo. Por quê? Porque ela já tem uma estrutura genética da família já com depressão. Por exemplo, as chances de uma criança que tem uma família com estrutura depressiva ter depressão é muito maior, chega a ser 3 vezes maior do que uma criança que não tem esse histórico na família. Então, dito isso, a gente precisa cuidar, por isso que é sério, né? Ao diagnosticar, ou pelo menos suspeitar, tem que ser feita uma análise que a gente chama de anamnese, né? Uma análise clínica muito bem feita, começando com o histórico familiar. Se a entendi. criança tem histórico familiar, então provavelmente ela não vai escapar da medicação, ela tem que tomar, né? Porque aí é uma prevenção em várias escalas, né? Psicoterapia. Deixa eu terminar a frase, peraí. Senão eu perco o que não está escrito. Isso aqui não está escrito. É, em psicoterapia, medicação. Mas como a criança está em formação, ela responde muito rápido. Então, assim, não vai tornar dependente, não vai ser uma criança dependente para a vida inteira. Não. É possível, sim, curar 100% da depressão. É possível. Pode falar. Entendi. Não, eu ia perguntar para você assim, que nem você falou, né? Vamos imaginar assim, a criança que no lar, ou a mãe ou o pai é depressivo, né? Apresenta, tem um quadro depressivo, inclusive tendo que tomar medicação e tudo mais, né? É, essa criança, como você disse, a probabilidade dela desenvolver uma depressão é bem maior do que uma outra criança que não tenha, certo? Sim, certo.
Mas assim, isso, como você disse, não é uma regra, né? Não é uma Pai, regra frequente, é bem frequente. entendi. Então, assim, vamos imaginar que alguém que esteja nos assistindo, ela não sabe, ou ele não saiba, que rumo tomar com relação a isso. Você, como professora, você deve ter conhecimento disso. A escola tem alguma coisa que possa estar ajudando? Ou já pode acontecer de, por exemplo, esse quadro depressivo ser percebido na escola e não ser percebido em casa? Como que é? A escola ampara? Como que Ô, funciona? Verinha, é o seguinte, olha, a Bíblia, a nossa regra de fé, ela é uma coisa assim fabulosa, né? É por isso que a gente tem que amar essa palavra, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Em outro lugar tá dizendo assim, até a criança se dará a conhecer por suas ações. Eu tô falando com dificuldade aqui porque eu tô com a boca cheia de aparelho, tá difícil. Mas assim, até a criança se dará a conhecer por suas ações. Então, a escola, ela é uma integrante específica e magnífica nesse tratamento da prevenção. Por quê? Veja bem, ao pai e à mãe cabe o papel de conhecer o filho. Eu, enquanto mãe, eu tenho por obrigação conhecer a linha de base do meu filho. O que é a linha de base? É como meu filho é, o que ele gosta, os seus gostos, os seus desejos, as suas aptidões, como ele é enquanto criança, quais são as respostas que essa criança costuma dar quando ela é pressionada, quando ela perde, quando ela é no momento de competição e ela perdeu, como ela costuma reagir. Quando eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu traço essa linha de base, eu vou traçar uma imagem de quem é o meu filho, certo? E aí ele vai para a escola. A professora, se for uma boa profissional, em pouco tempo ela traça a linha de base de quem é esse aluno. Que, pasme você, ele pode ser uma coisa na escola e outra em casa, viu? Pode, pode. Porque às vezes a gente chama a mãe e fala, seu filho está dando trabalho. Não, mas em casa não é desse jeito. Ou então o contrário, né? A mãe fala, professora, esse moleque eu não aguento ele. E você fala, aqui, ele não é como você está dizendo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho a linha de base, eu sei quem é essa criança na escola, né? Se eu, enquanto professora, percebo que essa criança quebrou a linha de base, ela tem comportamentos diferentes do que eu estou acostumada a ver, é meu papel chamar a família e dizer, olha, aqui ele é uma criança sempre quieta, sempre, sempre, vamos supor, participa, mas não é uma criança que se expõe muito. Quando eu pergunto, ele responde. Ele está sempre alegre, sempre brincando com os amigos. Mas essa semana tem 3, 4 dias que ele não quer brincar. Ele se nega a jogar, ele não quer comer, ele está no canto, ele está chorando. Então, são coisas que quebrou a linha de base. O pai, por sua vez, precisa acreditar nessa fala, porque tem muitos pais que não acreditam. Falar, a professora pegou birra do meu filho, né? Então, são sinais que a escola tem condição de ajudar muito na prevenção, porque a gente está com a criança 5 horas por dia, 5 dias por semana, são 25 horas. 25 longas horas, vamos dizer assim, né? Então, a gente traça o perfil deles. Qualquer coisa que sair daquele perfil é digno de ser avisada à família. Então, a família em si, que também conhece a linha de base da criança, precisa levar para fazer o exame.
E aí, enquanto profissional, tanto da área da saúde como da área da educação, eu queria dizer aos pais e a todos nós a primeira regra. Primeiro, ela precisa passar por um exame clínico, médico, para tirar de dúvida qualquer problema de saúde. Por quê? Porque uma tireoide, por exemplo, ela pode dar sintomas de problemas emocionais, né? Um problema no coração, no fígado, no rim, pode trazer situações emocionais alteradas, porque esta criança, ela não sabe ainda dizer assim, ai, eu tô deprê, ai, eu tô triste, ai, que vontade de morrer. Ela não sabe falar isso. Ah, eu tô sentindo solidão. Raras exceções, né? Eu tenho uma que está ao vivo aí, a dona Amanda, que é bem pequenininha, mas é uma fofura. Ela saberia dizer exatamente o que sente, mas ela é raridade. Não são todas as crianças que têm esse vocabulário. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai traduzir para mim em forma de ações. Ela vai começar a ter comportamentos diferenciados. O exame clínico, ele vai tirar de dúvida de que não é problema orgânico. Porque se for problema orgânico, tem que ser tratado de imediato. Né? Várias crianças têm problemas de triglicérides alta, colesterol alto, tem crianças que têm problema sério de tireoide por conta da má alimentação também, que também tem mudado muito ultimamente, né? Então, tirado essa possibilidade, aí sim é hora de buscar não deu nada orgânico. Aí sim é hora de buscar uma psicoterapia, um psicólogo, um neuropediatra, para fazer os exames que vão ocasionar em um possível tratamento emocional. Mas o clínico, ele tem que ser de primeira mão. Infelizmente, eu tenho um exemplo para dar hoje, que é um exemplo triste, bem triste. Quando eu ainda tinha consultório, porque eu não tenho mais consultório, né? Deixa eu já avisar, porque senão, atende não, eu não atendo mais, porque eu precisei fechar, eu não conciliava mais o tempo, e por conta do meu esposo ser pastor em tempo praticamente integral, então a nossa vida é muito sobrecarregada. E aí eu entrava no consultório e saía de lá 10h30 da noite, então não dá. Aí, pensando no chamado mesmo, é que eu fechei, aluguei, ele está alugado, então não tenho como atender. Mas chegou no consultório um pedido de uma criança, aí na idade de 7 a 8, 9 anos, com dificuldade de aprendizagem e com comportamentos agressivos. Briga, birra, discussão e diretoria e tudo mais. A mãe foi brava para o consultório porque ela não queria colocar essa criança em tratamento. A escola exigiu. E aí nós começamos a terapia com ele. Eu pedi um exame clínico, a mãe se negou a fazer. Os anos que passaram mais de 10 anos já. E, infelizmente, este ano passado, esse menino já operou 2 vezes com um tumor cerebral. Então, todo aquele comportamento de 10, 12 anos atrás já era indícios de que essa criança tinha algo físico, mas a mãe não aceitou nem a indicação da escola e nem a indicação da terapia. Parou com a terapia e parou com tudo. Hoje está lá, infelizmente, essa criança em 1 ano já foi operada da cabeça, do cérebro, né? 2 vezes. Então, é uma situação dolorida, mas ela é real, né? Então, a questão de tirar o fato orgânico de lado e aí depois trabalhar com o fato da doença emocional. Tá certo. E você já respondeu 2 perguntas que eu tinha aqui. Palma para Beleza. você. Palma Palminhas para para você. mim. Um beijo para Maria Vai ganhar, Fernanda. vai ganhar uma carinha feliz.
Vou ganhar 10, carinha feliz. Tá, então, Leida, eu já vou pular essas perguntas aqui, porque o nosso tempo também, né, 1 hora só é muito pouco mesmo para Muito. na verdade, você já respondeu um monte de perguntas minhas aqui, né? Ai, É, que bom, né? Agora a gente pode bater papo. Ô, Leida, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, apenas as crianças, então quer dizer, nem é uma pergunta, né? Assim, tirando uma dúvida com você, não só as crianças que apresentaram traumas, ou uma criança que tem os pais depressivos, apresenta esse quadro depressivo, por exemplo, o pai fala assim, ai, mas como assim? Eu dou tudo para ele, na minha família ninguém tem esse quadro, não existe nenhum caso de depressão, eu dou tudo para ele, eu faço tudo que ele quer e tal. Alguma coisa assim, uma criança assim, criada num lar assim, ela pode desenvolver um quadro pode, depressivo? pode. Infelizmente pode. E aí é o que eu estou te falando. A criança, veja bem, a Bíblia, a nossa regra de fé, ela é magnífica, porque ela vai falar coisas que a gente deixa passar, né? E depois a gente corre atrás do prejuízo. Primeiro, diz para colocar regras na criança. A regra na criança é uma coisa que é prevenção de doença. Não é só uma educação, é uma prevenção também. Uma criança que não tem regras, ela não vai se sentir amada, ela não terá limite, ela vai esparramar. Pensa na regra como um padrão de sustentação. E a criança não tem limite. Então, se você não dá esse limite para ela, vai chegar um momento que ela pode ter tudo, mas não vai ter graça, a vida perde o sentido. E a fala dos depressivos adultos, a criança não, porque ela não vai ter essa fala, mas o depressivo adulto, ele costuma dizer assim: a minha vida está cinza, não tem cor, minha vida não tem sentido, o mundo não tem sentido para mim, eu tenho medo do futuro. São falas comuns de um depressivo. Depressivo de carteirinha, que a gente chama, né? Então, a criança que não tem as regras, não tem o limite, não tem padrões a seguir, ela também vai se sentir sem motivação. Então, ela pode desenvolver, ela pode. O estresse do ócio, né? O estresse da sobrecarga. Por outro lado, a gente tem crianças, meus filhos têm, por exemplo, amigos que eles não têm tempo sequer para ir jogar uma bola no campo com alguém. Por quê? Na segunda faz balé, na terça faz inglês, na quarta faz francês, na quinta faz música, na sexta não sei o quê. Aí vai na terapia, né? Porque já não aguenta mais. Aí vai, não sei o quê. Aí tem problema com hormônio, aí tem que fazer reposição. Então, assim, a agenda dessa criança é pior do que a minha, por exemplo. Não tá cabível, né? Tá descabível, não funciona. Então, essas crianças podem sim oscilar nas suas emoções, ter um comportamento confuso, podem sim chamar a atenção no sentido de começar a desenvolver sintomas que podem levar à depressão. Sim, sim. Entendi. E com que idade uma criança ela pode começar a fazer terapia, ser encaminhada para terapia? Olha, eu estou procurando a minha escrita aqui. Olha, Verinha, eu já tive pacientes com 4 anos. Foi um caso raro, mas eu já tive. Pacientes com 4 anos, eu tive, se eu não me engano, eu tive dois alunos que foram, a escola encaminhou, porque já estavam no limite, não tinha mais, segundo eles, né, não dava mais para fazer o que eles já tinham feito, já não cobria mais, tinha que ter auxílio de um outro profissional. Então, eu já tive, sim, 2 pacientes com 4 anos.
pasme, né? É doloridíssimo falar isso, mas é verdade. Eu imagino, eu imagino. Ô, Leida, como deve ser o comportamento dos pais diante de um filho que apresenta o quadro depressivo? Assim, o filho já está em tratamento, já foi diagnosticado, já está em tratamento. Porque a gente sabe que assim, né? Às vezes o filho fica gripado, o pai já fica ali todo em volta e tal, não sei o quê, né? O comportamento do pai, ele pode interferir, nesse caso, né? Ele pode interferir na cura dessa criança? Ou como que é? Como que funciona? Um Ele conselho. Um conselho. pode interferir na cura, ele pode ser fonte de cura, como ele pode ser também uma fonte de uma intervenção não adequada. Então, é por isso que todo tratamento psicológico com criança, ele inicia-se com os pais. Né? Por isso que os pais ficam bravos quando chegam no consultório. Porque algumas sessões, elas são feitas com pais. Às vezes com a mãe, às vezes com o pai, às vezes com os dois juntos, às vezes com eles já separados novamente. Por quê? Porque a base dessa família é o que mais importa nesse momento. Já vai entrar. E todos vocês que já estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Pastora Leida, mais uma vez, a paz do Senhor. Tá travado. Tá Peraí. travando? Será que é tua internet, Leida? Uhum. Eu tô vendo bem. A Leida travou a câmera da Leida. Bom, nós vamos aguardando aqui. Enquanto isso, enquanto a Leida se organiza ali com relação à internet, né? Não sei se é algum problema da internet, eu já vou passando alguns avisos para vocês, então, que se fazem necessário, né? E aí, então, quando ela voltar, a gente já inicia com a palestra dela, tá bom? Muito bem, então, para quem não me conhece, eu sou a tia Vera Barreto, eu sou da equipe da Glorinha Ensina e, como eu disse antes, né, essa é a primeira live que nós estamos fazendo por aqui. Normalmente nós fazemos pelo Facebook e lá são conteúdos assim mais do dia a dia das tias, né? A Leida está pedindo para chamar de novo. Vou chamar de novo. Dá licença só um minutinho. Vamos ver a Leida. Vamos ver se agora está tudo certo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Mas muito bem. E como eu disse, nós estamos tratando agora em setembro, do Setembro Amarelo, com relação ao suicídio, né? E nós achamos, então, assim, bem propício tratar desse assunto sobre a depressão infantil. E hoje nós estamos abrindo espaço, né, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. A pastora Leida, ela está pedindo para eu chamar de novo, vou chamar de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar a Leida. Enquanto a Leida não entra, dá tempo de vocês convidarem mais pessoas para participarem, compartilharem essa live, compartilhe aí no grupo da sua igreja, grupo de pais, grupo de mães, peça autorização para o seu pastor para você divulgar no grupo da igreja que ainda dá tempo. E aí, Leida? Você está me ouvindo, Glorinha? Eu estou ouvindo, Leida. Travou a imagem, né? Eu acho. Não, tinha travado, mas agora tá legal. Você tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo e vendo bem, mas a minha imagem para mim está travada. Para você tá bem? Às Você vezes está me trava. vendo? Às vezes trava, mas vamos Uhum. seguir. E qualquer coisa, aí a gente vai vendo o que a gente vai fazendo. Pode Tudo ser? bem. Tá, pode ser. Então tá joia. Eu só vou passar assim os recadinhos, tá? Que são necessários. E aí a gente já entra com você, tá bom? Tudo bem. Deixa eu aqui me organizar.
Muito bem, então. Que eu estava falando, né? Para quem está chegando agora, eu sou a tia Vera Barreto, sou da equipe da Glorinha Ensina e nós estamos hoje tratando de um assunto muito relevante, muito importante para os nossos dias, para os dias atuais, que é o assunto sobre depressão infantil. A pastora Leida, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu já vou passar uns recadinhos para vocês, concernentes a todo esse nosso projeto da Glorinha e desculpa, tudo que tem acontecido. Bom, primeiramente, para as nossas alunas, né, do Facebook, do grupo do WhatsApp, vocês estão sabendo que está acontecendo, ou vai acontecer, melhor dizendo, o nosso curso Criando com EVA. Para esse curso, nós precisamos que você faça a sua inscrição. Caso a gente não consiga divulgar aqui o link da inscrição e tudo mais, nesse momento, você pode comentar, que aí depois nós entramos em contato com você e passamos o link direitinho, tá bom? Para todos que se inscreverem no nosso site da Glorinha Ensina, seguirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, vai concorrer a essa agenda, olha, super agenda do tio Adriano. É uma agenda permanente do professor do Ministério Infantil. Essa agenda é muito legal, tá? Então, assim, quem se inscrever, quem seguir a gente ali nas nossas redes sociais, automaticamente já vai estar participando do sorteio. De novo, caso a gente não consiga divulgar aqui o link, pode ficar tranquilo que a gente entra em contato depois. Combinadinho? Então, o recado era só esse, eu não quero mais perder tempo, porque a gente vai mastigar muito esse assunto. Vamos orar, então, Leida? E aí, em seguida, eu já passo a oportunidade para você, tá bom? Muito bem. Hora daí ou é hora do fim? Pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Deus amado, meu Deus querido, sabemos, Pai, que as coisas não acontecem por acaso e tudo, Senhor, que acontece na nossa vida, Pai, é porque o Senhor tem permitido. E se nós estamos aqui nessa noite, Pai, tratando desse assunto, se o Senhor colocou no nosso coração esse desejo, Senhor, é porque eu sei, Pai, que é um assunto importante e que vidas, Senhor, vão ser alcançadas, Pai, nessa noite através deste assunto. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha abençoar a pastora Leida, Pai, abençoar a casa dela, o pastor Daniel, as crianças, abençoa a tua filha, Senhor, e que nesta noite, Pai, o Senhor venha usá-la, Pai, de uma maneira especial e que ela seja a boca do Senhor para falar, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus amado, já vai tirando todo impedimento, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor e nos dê uma noite, Senhor, agradável na tua presença. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Maria, essa é a... Você me vê ou vê a minha imagem parada? Eu estou vendo você, ouvindo me mexendo. Você mexendo. Não está parada. Verdade, porque aqui eu não me vejo, eu estou parada aqui. É tudo muito novo, né, Leida? Quem está entrando agora não está sabendo que é a sua primeira live pelo Instagram e a minha também, né? Muita novidade. No Facebook eu já fiz, mas no Instagram nunca deu certo. A gente vai tentando e a gente vai tentando melhorar, né? Mas, amor, deixa eu falar uma coisa. Para quem não conhece, então, eu acredito que muitos já conheçam, essa é a pastora Leida Batista, e eu vou deixar que ela, em primeiro lugar, se apresente, né? E fale dela um pouquinho, do esposo, da casa, de onde congrega, enfim, do ministério. E em seguida a gente já volta e já vamos aí falando. E a live vai ser nesse esquema, tá? A gente fazendo pergunta, conversando, tá bom? Leida, por favor, tá com oportunidade. Sim. Bom, boa noite a todos. Só uma coisa, quando eu levantar a mão assim, é a minha vez de falar, tá bom? Combinado. Viu? Se você travar para mim, aí travou. Se você travar para mim, eu te aviso. Beleza? Então vai. Quem é você, Leida Batista?
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero já de início mandar um beijo para o meu aluninho Matheus Maia, que está assistindo com a família dele. Então, um beijo, Matheus, um beijo a toda a família. Também para a Dulce de Bragança, que foi minha aluna, está assistindo. E a todos vocês, né? Quero agradecer já a oportunidade de estar aqui. E quem sou eu? Primeiro, sou mãe, esposa, mãe de 2 adolescentes que estão imensos, maiores que eu, esposa de um pastor. Em formação, eu sou da Prefeitura de Várzea Paulista já há 25 anos praticamente. E como formação eu tenho magistério, tenho também pedagogia, tenho psicologia, trabalhei no consultório por 6 anos e tenho pedagogia como pós e agora acabei de me formar em uma pós-graduação para atendimento especial de crianças com necessidade especial. Então, já há 28 anos no departamento infantil e há 25 anos na prefeitura como professor. É isso aí, acho que resumi. Bom, eu não preciso falar mais nada, né? 28 anos no departamento infantil, 25 anos. Não vai fazer mais, porque senão vai ficar ruim. Ai, mas olha, eu não preciso falar mais nada, né? A Leida é uma querida que eu conheço, deve ter uns 6 anos mais ou menos. Ela foi minha professora. E assim, gente, é um amor que, sabe, que a gente comunhão mesmo, tenho com ela, com a família dela. Os filhos dela são queridos, o esposo, o pastor Daniel, inclusive, já de primeira mão, a Leita também não está sabendo, mas o próximo a trazer aqui um assunto para a gente vai ser o pastor Daniel, tá? A gente já vai estar aí conversando com ele e eu tenho certeza que vai ser de bênção também. Mas muito bem, então. Vamos já, então, iniciar e eu já quero comentar alguma coisa com você, Leida. Durante muito tempo, o assunto sobre depressão, assim, a gente não ouvia tanto, né, se falar em depressão, né, e principalmente sobre depressão infantil, né. Só que de uns tempos para cá, a gente tem ouvido falar muito, inclusive muitos especialistas dando palestras e através de lives, convidando o pessoal aí para falar sobre esse assunto, né. Agora, eu queria só comentar uma coisa com você assim. Eu não sei como chama, eu não sei se tem um nome para essa situação, mas assim, quando a gente fala muito de um assunto, você como psicóloga acho que vai me entender assim, né? Quando a gente fala muito de um assunto, esse assunto parece que ele cresce, né? O que você acha, na sua opinião, que está acontecendo? Tem acontecido muita incidência, né? Tem acontecido as incidências de depressão e principalmente depressão infantil, porque a gente tem falado muito, ou é o contrário? A gente tem falado muito porque tem acontecido muito. O que mudou? Mudou alguma coisa? Olha, eu vou começar. Antes, eu quero só mencionar a chegada de mais uma família de alunos, da Amanda, que é minha aluninha, uma fofura, o Matheus, uma graça. E também quero mencionar, se eu não estiver enganada, a minha coordenadora pedagógica está assistindo agora, a Paula. Então, um beijo, Paula, muito obrigada, né? Minha chefe, né, assistindo, tem que Mandar oi para ficar. ela. Eu começo, Verinha, com uma frase de um pregador do século passado. Ele é, né, uma das pessoas que todo pregador, todo teólogo, todo crente conhece, né, todo cristão, que é o Charles Spurgeon. Ele diz assim, ó, a sede que vamos ter em junho não precisa ser saciada em fevereiro. O que é isso? Ele está falando que há pessoas que querem saciar uma sede que ainda nem teve, né? Então, Spurgeon traz à memória
já no século passado, a questão da ansiedade. As pessoas estão ansiosas demais. O que era para acontecer lá na frente já está fazendo mal agora. E a Bíblia, que é a nossa regra de fé, né, ela diz assim, olha, basta para cada dia o seu mal. Então, o que eu acredito que seja? Antes de eu te dar a resposta, eu vou te dar uns dados que foram atualizados hoje pela nossa ministra Damares Alves. Ela atualizou hoje numa palestra que eu recebi de primeira mão o vídeo. Ela diz assim, olha, nós somos o 8º país em número de suicídio no mundo. Isso é muito grave, né? E ela diz assim também, nós somos o primeiro país em grau de ansiedade. Pelos dados, disse que 18,6 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade hoje. Entre esses, muitas crianças, muitos adolescentes, né? Chega a ter uma estimativa de 8 milhões entre 1 a 17 anos que sofrem de ansiedade. Então, as nossas crianças brasileiras, né, elas são as mais estressadas da América do Sul. O diagnóstico foi me dado hoje, atualizado. E uma das mais estressantes do mundo. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa errada com a gente? Porque, olha, eu estive, por exemplo, numa missão na Patagônia. Lá no calor, no verão, eu peguei menos 7 graus, 7 abaixo de zero, no verão. E o inverno lá é extremamente rigoroso, então as crianças ficam trancadas, não tem o que fazer, é muita neve. E mesmo nesse ponto, eles não ganham de nós em ansiedade. Né? Nós, com tudo que temos, somos mais ansiosos. Então, assim, tem alguma coisa errada. O que me parece é que o índice de casos realmente subiu. Isso está comprovado, né? Realmente subiu. Mas por quê? Porque a gente está falando mais? Não. Porque a nossa vida mudou. O estilo de vida trouxe uma alteração nos sentidos, né? A má alimentação, a correria. As crianças já não têm mais uma vida de criança. Eles são tratados agora como adulto em miniatura, né? Haja visto o número de crianças que estão aí pela internet afora, né? Foi circulado na internet um vídeo, ele é muito fofo, ele é maravilhoso, de 2 meninas. Olha lá o Nicolas, meu ex-aluno também. Um beijo, Nicolas. 2 menininhas lindas e elas falam sobre depressão e suicídio. Com Sim, eu uma vi. fala de adulto, acho que você viu, né? Eu, enquanto psicóloga, questiono esse vídeo. Por quê? Porque são assuntos de adulto que estão viralizando na boca de criança. O que nós estamos fazendo? Nós estamos subjugando as crianças com uma carga emocional violenta de adultos. E isso vai só aumentar, vai mudar o estilo de vida. Eles não vão mais falar como criança, porque é interessante, eles ganham o mundo falando como adultos. E isso é prejudicial para a formação da personalidade. Né? Então, criança precisa ser criança. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está usando as crianças e permitindo que eles cresçam muito mais rápido do que o que deveria ser o ideal. Então, eu acho que eu vou colocar leões com vara curta hoje, né? Mas, sinceramente, eu acho perigoso. Muito perigoso. Então, assim, os índices têm aumentado, a nossa vida mudou o estilo. E, para não falar, né, Verinha, o acesso de informações. Porque depressão sempre teve. Oi, Cimeia, deixa eu falar um oi aqui, minha amiga de trabalho. Tudo bem, Cimeia? Um beijo para você. Oi, Cimeia. O acesso de informações é muita informação. Muita informação. Olha,
em mais ou menos aí 2000, 2005, mais ou menos, que já fazem um tempinho, né? Uma criança de 7 anos tinha mais informações do que se comparado ao imperador, a imperadores como Nero, como Napoleão, como esse povo todo. Então, assim, a quantidade e o acesso de informações que a gente tem hoje é extremamente alto. E isso tem causado um maior índice de doença por sobrecarga. Eu acredito e tenho aí N coisas que comprovam isso, né? Mais um beijinho para a Suzane e para minha ex-aluna Luísa. São todos ex, porque estão tudo grande já. Então, eu acredito que essas são algumas das causas. Assim, é como tá tudo crescendo, mas desordenadamente, né, Pro? Sim, Tá totalmente tudo muito desordenado. desordenado. E aquela questão, a pessoa acha bonitinho, a criança, a menininha com atitudes de adulto, e isso vai proliferando, né? Isso vai viralizando, como você disse, e isso vai proliferando, e quem perde são as crianças, como você disse, que não tem mais infância, né? Sim. Hoje em dia, a gente na rua, há pouco tempo, sabe? Quando eu era criança, eu lembro que eu brincava na rua, bem pouquinho tempo. A gente brincava na rua de corda, de queimada, de bola, sabe? Aquelas brincadeiras bem inocentes. E hoje em dia você vai apresentar uma brincadeira dessa para uma criança, tem muitos que nem sabem, sabe? A criança vem na tua casa e ela fica o tempo todo no celular, não é? E isso é Sim, muito complicado. E o pior de tudo, que eu acho assim, né? A gente sabe que está errado, a gente sabe o que está errado, a gente sabe que precisa mudar, mas não muda, não é? pois é. Não, Pois não é. é? Então, Pois assim, é. eu acho que tem que ter mais, né, assim, um rigor dos pais mesmo, porque não estou julgando e não estou colocando a culpa nos pais, totalmente nos pais, não é isso. Mas quem tem ali o contato com as crianças são eles, né? Então, assim, alguns pais precisam mesmo estar atento com relação a isso, não é? Sim, até porque a depressão é uma doença, e é uma doença grave. Ela não é brincadeira. Depressão não é frescura. Depressão não é assim, ah, eu tô triste hoje. A gente costuma falar isso, né? Ah, eu tô deprê. Ah, eu tô deprê. Até as crianças falam isso. Olha como eles captam o mundo adulto. Às vezes eles chegam na escola, né? Eu, como professora de educação infantil, eu trabalho na faixa de 3 a 5 anos. São crianças com alto vigor de energia. E às vezes eles chegam, você fala, vamos fazer tal coisa. Ah, não, eu tô cansada, eu tô deprê hoje. O que é isso? Que deprê é esse? Tem 4 anos, como assim tá deprê? Então, esse vocabulário, né, tem banalizado um pouco a questão da depressão. A depressão é uma doença, ela é muito séria, ela envolve muitos casos, o índice só cresce, então a gente precisa olhar com um olhar mais maduro, né, com relação a isso. E eu sou do tipo, Verinha, que eu luto com o meu trabalho para que haja uma prevenção, porque depois que o negócio pegou, aí infelizmente vai ter que ir para os caminhos doloridos para ser tratado, né? Então, é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Então eu vou conduzir essa live hoje na minha fala com relação à prevenção. Né? O que já está instalado, o médico cuida, o psiquiatra cuida, o psicólogo cuida, né? A terapia dá conta, a medicação dá conta, porque é necessário tomar medicação, mas a prevenção é algo que todos nós, tanto eu como você, mesmo que você não seja psicólogo, não seja pai, mas se você tem força de vontade, né? E se você tem empatia, isso já é um bom começo para a gente ajudar as nossas Sim. crianças a se prevenirem, né?
É. Então, e uma vez, como você disse que é uma doença e precisa ser tratada, normalmente, como outras doenças, existe a cura? Ou é Sim, uma coisa que reincide? É uma coisa que, por exemplo, uma criança que ela é tratada com depressão, tipo assim, curada hoje, curada para sempre? Ou tem ali alguma coisa que se der um gatilho, explode de novo? para isso a gente podia escrever um livro. Veja bem, para esta live, para você ver como o tema é profundo, eu comecei a fazer algumas anotações. Pasme você, eu me vi com 26 páginas de anotações para uma live de 1 hora. Então, é muito extenso, é muito profundo. Eu não tenho a pretensão de tirar as dúvidas todas, porque vai ser impossível. Sim, Mas, veja bem, a depressão é uma doença que tem, como todas as outras, que ser diagnosticada no início, a cura é mais eficaz, né? A gente tem vários setores e várias implicações. Por exemplo, eu estou aqui na tela com pelo menos 7 tipos de diagnóstico de depressão, que eu não vou falar agora, não tem porquê, é coisa técnica, não tem sentido, né? Mas, enfim, se a gente não tratar no início, ela vai evoluir. Assim como uma pura dor de estômago pode virar uma gastrite, uma úlcera, um câncer, se não for tratado. A depressão também. O pico, o ápice da depressão é o suicídio, que é o que a gente está vendo agora no Setembro Amarelo, né? Que é pura, assim, a gente não pode olhar para o suicídio só em setembro, porque senão vai ficar uma ação hipócrita, né? A gente tem que olhar para o suicídio o ano inteiro, mas é o ponto ápice da depressão. Então, algo que é diagnosticado no início, ele é mais fácil de ser tratado. No caso da criança, veja bem, deixa eu procurar minha anotação aqui, porque é muita coisa. No caso da criança, uma depressão diagnosticada inicialmente, ela tem sim chances de 100% de cura. Aí, vírgula, depende de todo o histórico. Por quê? Porque a depressão também ela tem origem genética. Então, se a família já tem uma estrutura depressiva, essa criança vai ter que ser olhada o restante do tempo com um olhar de prevenção o tempo todo. Por quê? Porque ela já tem uma estrutura genética da família já com depressão. Por exemplo, as chances de uma criança que tem uma família com estrutura depressiva ter depressão é muito maior, chega a ser 3 vezes maior do que uma criança que não tem esse histórico na família. Então, dito isso, a gente precisa cuidar, por isso que é sério, né? Ao diagnosticar, ou pelo menos suspeitar, tem que ser feita uma análise que a gente chama de anamnese, né? Uma análise clínica muito bem feita, começando com o histórico familiar. Se a entendi. criança tem histórico familiar, então provavelmente ela não vai escapar da medicação, ela tem que tomar, né? Porque aí é uma prevenção em várias escalas, né? Psicoterapia. Deixa eu terminar a frase, peraí. Senão eu perco o que não está escrito. Isso aqui não está escrito. É, em psicoterapia, medicação. Mas como a criança está em formação, ela responde muito rápido. Então, assim, não vai tornar dependente, não vai ser uma criança dependente para a vida inteira. Não. É possível, sim, curar 100% da depressão. É possível. Pode falar. Entendi. Não, eu ia perguntar para você assim, que nem você falou, né? Vamos imaginar assim, a criança que no lar, ou a mãe ou o pai é depressivo, né? Tem um quadro depressivo, inclusive tendo que tomar medicação e tudo mais, né? É, essa criança, como você disse, a probabilidade dela desenvolver uma depressão é bem maior do que uma outra criança que não tenha, certo? Sim, sim, certo.
Mas assim, isso, como você disse, não é uma regra, né? Não é Um uma pai, regra frequente, é bem frequente. entendi. Então, assim, vamos imaginar que alguém que esteja nos assistindo, ela não sabe, ou ele não saiba, que rumo tomar com relação a isso. Você, como professora, você deve ter conhecimento disso. A escola tem alguma coisa que possa estar ajudando? Ou já pode acontecer de, por exemplo, esse quadro depressivo ser percebido na escola e não ser percebido em casa? Como que é? A escola ampara? Como que Ô, funciona? Verinha, é o seguinte, olha, a Bíblia, a nossa regra de fé, ela é uma coisa assim fabulosa, né? É por isso que a gente tem que amar essa palavra, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Em outro lugar tá dizendo assim, até a criança se dará a conhecer por suas ações. Eu tô falando com dificuldade aqui porque eu tô com a boca cheia de aparelho e tá difícil. Mas assim, até a criança se dará a conhecer por suas ações. Então, a escola, ela é uma integrante específica e magnífica nesse tratamento da prevenção. Por quê? Veja bem, ao pai e à mãe cabe o papel de conhecer o filho. Eu, enquanto mãe, eu tenho por obrigação conhecer a linha de base do meu filho. O que é a linha de base? É como meu filho é, o que ele gosta, os seus gostos, os seus desejos, as suas aptidões, como ele é enquanto criança, quais são as respostas que essa criança costuma dar quando ela é pressionada, quando ela perde, quando ela é no momento de competição e ela perdeu, como ela costuma reagir. Quando eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu traço essa linha de base, eu vou traçar uma imagem de quem é o meu filho, certo? E aí ele vai para a escola. A professora, se for uma boa profissional, em pouco tempo ela traça a linha de base de quem é esse aluno. Que, pasme você, ele pode ser uma coisa na escola e outra em casa, viu? Pode, pode. Porque às vezes a gente chama a mãe e fala, seu filho está dando trabalho. Não, mas em casa não é desse jeito. Ou então o contrário, né? A mãe fala, professora, esse moleque eu não aguento ele. Você fala aqui, ele não é como você está dizendo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho a linha de base, eu sei quem é essa criança na escola, né? Se eu, enquanto professora, percebo que essa criança quebrou a linha de base, ela tem comportamentos diferentes do que eu estou acostumada a ver, é meu papel chamar a família e dizer, olha, aqui ele é uma criança sempre quieta, sempre, sempre, vamos supor, participa, mas não é uma criança que se expõe muito. Quando eu pergunto, ele responde. Ele está sempre alegre, sempre brincando com os amigos. Mas essa semana tem 3, 4 dias que ele não quer brincar. Ele se nega a jogar, ele não quer comer, ele está no canto, ele está chorando. Então, são coisas que quebrou a linha de base. O pai, por sua vez, precisa acreditar nessa fala, porque tem muitos pais que não acreditam. Falar, a professora pegou birra do meu filho, né? Então, são sinais que a escola tem condição de ajudar muito na prevenção, porque a gente está com a criança 5 horas por dia, 5 dias por semana, são 25 horas. 25 longas horas, vamos dizer assim, né? Então, a gente traça o perfil deles. Qualquer coisa que sair daquele perfil é digno de ser avisada à família. Então, a família em si, que também conhece a linha de base da criança, precisa levar para fazer o exame.
E aí, enquanto profissional, tanto da área da saúde como da área da educação, eu queria dizer aos pais e a todos nós a primeira regra. Primeiro, ela precisa passar por um exame clínico, médico, para tirar de dúvida qualquer problema de saúde. Por quê? Porque uma tireoide, por exemplo, ela pode dar sintomas de problemas emocionais, né? Um problema no coração, no fígado, no rim, pode trazer situações emocionais alteradas, porque esta criança, ela não sabe ainda dizer assim, ai, eu tô deprê, ai, eu tô triste, ai, que vontade de morrer. Ela não sabe falar isso. Ah, eu tô sentindo solidão. Raras exceções, né? Eu tenho uma que está ao vivo aí, a dona Amanda, que é bem pequenininha, mas é uma fofura. Ela saberia dizer exatamente o que sente, mas ela é raridade. Não são todas as crianças que têm esse vocabulário. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai traduzir para mim em forma de ações. Ela vai começar a ter comportamentos diferenciados. O exame clínico, ele vai tirar de dúvida de que não é problema orgânico. Porque se for problema orgânico, tem que ser tratado de imediato. Né? Várias crianças têm problemas de triglicérides alta, colesterol alto, tem crianças que têm problema sério de tireoide por conta da má alimentação também, que também tem mudado muito ultimamente, né? Então, tirado essa possibilidade, aí sim é hora de buscar não deu nada orgânico. Aí sim é hora de buscar uma psicoterapia, um psicólogo, um neuropediatra, para fazer os exames que vão ocasionar em um possível tratamento emocional. Mas o clínico, ele tem que ser de primeira mão. Infelizmente, eu tenho um exemplo para dar hoje, que é um exemplo triste, bem triste. Quando eu ainda tinha consultório, porque eu não tenho mais consultório, né? Deixa eu já avisar, porque senão, atende não, eu não atendo mais, porque eu precisei fechar, eu não conciliava mais o tempo, e por conta do meu esposo ser pastor em tempo praticamente integral, então a nossa vida é muito sobrecarregada. E aí eu entrava no consultório e saía de lá 10h30 da noite, então não dá. Aí, pensando no chamado mesmo, é que eu fechei, aluguei, ele está alugado, então não tenho como atender. Mas chegou no consultório um pedido de uma criança, aí na idade de 7 a 8, 9 anos, com dificuldade de aprendizagem e com comportamentos agressivos. Briga, birra, discussão e diretoria e tudo mais. A mãe foi brava para o consultório porque ela não queria colocar essa criança em tratamento. A escola exigiu. E aí nós começamos a terapia com ele. Eu pedi um exame clínico, a mãe se negou a fazer. Os anos que passaram mais de 10 anos já. E, infelizmente, este ano passado, esse menino já operou 2 vezes com um tumor cerebral. Então, todo aquele comportamento de 10, 12 anos atrás já era indícios de que essa criança tinha algo físico, mas a mãe não aceitou nem a indicação da escola e nem a indicação da terapia. Parou com a terapia e parou com tudo. Hoje está lá, infelizmente, essa criança em 1 ano já foi operada da cabeça, do cérebro, né? 2 vezes. Então, é uma situação dolorida, mas ela é real, né? Então, a questão de tirar o fato orgânico de lado e aí depois trabalhar com o fato da doença emocional. Tá certo. E você já respondeu 2 perguntas que eu tinha aqui. Beleza. Palma para mim. Um beijo para Maria Vai Fernanda. Vai ganhar uma carinha feliz.
Vou ganhar 10, carinha feliz. Tá, então, Leida, eu já vou pular essas perguntas aqui, porque o nosso tempo também, né, 1 hora só é muito pouco mesmo para... Isso. Na verdade, você já respondeu um monte de perguntas minhas aqui, né? Ah, É, que bom, né? Agora a gente pode bater papo. Ô, Leida, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, apenas as crianças, então quer dizer, nem é uma pergunta, né? Assim, tirando uma dúvida com você, não só as crianças que apresentaram traumas, ou uma criança que tem os pais depressivos, apresenta esse quadro depressivo, por exemplo, o pai fala assim, ai, mas como assim? Eu dou tudo para ele, na minha família ninguém tem esse quadro, não existe nenhum caso de depressão, eu dou tudo para ele, eu faço tudo que ele quer e tal. Alguma coisa assim, uma criança assim, criada num lar assim, ela pode desenvolver um quadro pode, depressivo? pode. Infelizmente pode. E aí é o que eu estou te falando. A criança, veja bem, a Bíblia, a nossa regra de fé, ela é magnífica, porque ela vai falar coisas que a gente deixa passar, né? E depois a gente corre atrás do prejuízo. Primeiro, diz para colocar regras na criança. A regra na criança é uma coisa que é prevenção de doença. Não é só uma educação, é uma prevenção também. Uma criança que não tem regras, ela não vai se sentir amada, ela não terá limite, ela vai esparramar. Pensa na regra como um padrão de sustentação. E a criança não tem limite. Então, se você não dá esse limite para ela, vai chegar um momento que ela pode ter tudo, mas não vai ter graça, a vida perde o sentido. E a fala dos depressivos adultos, a criança não, porque ela não vai ter essa fala, mas o depressivo adulto, ele costuma dizer assim: a minha vida está cinza, não tem cor, minha vida não tem sentido, o mundo não tem sentido para mim, eu tenho medo do futuro. São falas comuns de um depressivo de carteirinha, que a gente chama, né? Então, a criança que não tem as regras, não tem o limite, não tem padrões a seguir, ela também vai se sentir sem motivação. Então, ela pode desenvolver, ela pode. O estresse do ócio, né? O estresse da sobrecarga. Por outro lado, a gente tem crianças, meus filhos têm, por exemplo, amigos que eles não têm tempo sequer para ir jogar uma bola no campo com alguém. Por quê? Na segunda faz balé, na terça faz inglês, na quarta faz francês, na quinta faz música, na sexta não sei o quê. Aí vai na terapia, né? Porque já não aguenta mais. Aí vai, não sei o quê. Aí tem problema com hormônio, aí tem que fazer reposição. Então, assim, a agenda dessa criança é pior do que a minha, por exemplo. Então, não tá cabível, né? Tá descabível, não funciona. Então, essas crianças podem sim oscilar nas suas emoções, ter um comportamento confuso, podem sim chamar a atenção no sentido de começar a desenvolver sintomas que podem levar à depressão. Sim, sim. Entendi. E com que idade uma criança ela pode começar a fazer terapia, ser encaminhada para terapia? Olha, eu estou procurando a minha escrita aqui. Olha, Verinha, eu já tive pacientes com 4 anos. Foi um caso raro, mas eu já tive. Pacientes com 4 anos, eu tive, se eu não me engano, eu tive dois alunos que foram, a escola encaminhou, porque já estavam no limite, não tinha mais, segundo eles, né, não dava mais para fazer o que eles já tinham feito, já não cobria mais, tinha que ter auxílio de um outro profissional. Então, eu já tive, sim, 2 pacientes com 4 anos.
pasme, né? É doloridíssimo falar isso, mas é verdade. Eu imagino, eu imagino. Ô, Leida, como deve ser o comportamento dos pais diante de um filho que apresenta o quadro depressivo? Assim, o filho já está em tratamento, já foi diagnosticado, já está em tratamento. Porque a gente sabe que, assim, né? Às vezes o filho fica gripado, o pai já fica ali todo em volta e tal, não sei o quê, né? O comportamento do pai, ele pode interferir, nesse caso, né? Ele pode interferir na cura dessa criança? Ou como que é? Como que funciona? Um Ele conselho. Um conselho. pode interferir na cura, ele pode ser fonte de cura, como ele pode ser também uma fonte de uma intervenção não adequada. Então, é por isso que todo tratamento psicológico com criança, ele inicia-se com os pais. Né? Por isso que os pais ficam bravos quando chegam no consultório. Porque algumas sessões, elas são feitas com pais. Às vezes com a mãe, às vezes com o pai, às vezes com os dois juntos, às vezes com eles já separados novamente. Por quê? Porque a base dessa família é o que mais importa nesse momento. A criança, principalmente a criança da primeiríssima infância, até 3 anos, e da primeira infância, que é de 3 a 6 anos, essa criança, ela é um puro reflexo da casa. Ela é o espelho da casa. Não precisa contar para a gente como é a casa, basta conversar com a criança, né? Então, quando a gente vai atacar algo tão sério quanto a depressão e a ansiedade, os pais é o nosso maior foco. Obviamente, né, eu estou contando um detalhe agora, que é um detalhe profissional, hein, pais? Obviamente, a família não é de cara encaminhada, é encaminhada à criança. O nosso alvo é a criança. Mas todo profissional que pega aquela ficha, ele sabe que a linha de base vem da casa, da família. E isso também é coerente com a nossa linha de base de fé, porque a Bíblia diz que a estrutura da casa, né, o lar, a estrutura da casa, que deve ser assim, o tratado, o cuidado para a criança. Por isso que provérbios que a gente adora citar, né, diz assim, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Quem é que vai dar os primeiros tratamentos? A família. Então, daí também vem as discrepâncias, as desavenças, os problemas instalados. Então, às vezes, né, uma bomba que está ali escondida aparece numa pontinha do iceberg em forma de criança. Mas quando a gente cavuca, é muito maior do que a gente imaginava. Por isso que a família é importante. Então, enquanto está no tratamento, vamos supor, já foi para o tratamento, né, é depressão, precisa, a família tem uma estrutura já depressiva, vai precisar medicar, e aí vai ter que ser, não vai ter jeito, né? Então, os pais, eles devem acatar a fala do profissional. O profissional é que vai determinar quais serão as falas dos pais, o comportamento dos pais, o que é que esses pais devem fazer. Quem nunca assistiu Super Nanny, por exemplo, a Super Nanny tem essa postura, que é a postura que a gente também tem. Ela dá as regras. Por quê? Porque se o pai seguir aquilo ali, o tratamento está no mínimo 50% garantido. Agora, a Jusilene está perguntando, né? Como tratar uma criança de 3 anos que ainda não sabe conversar, fala poucas palavras. No consultório, o terapeuta especializado ele vai usar uma técnica que chama ludoterapia. Então, muitas vezes, não precisa nem dizer muitas palavras. Basta responder, nem que seja com olhar ou com gestos, a terapia do profissional com a técnica da ludoterapia. Por exemplo, quando a gente trata com crianças com abuso,
eles não vão falar de imediato o que está acontecendo. Então, por brincadeiras, por alguns jogos, por alguns tipos de testes, é que a gente vai chegando e tratando. Mas aí, Jusilene, eu te dou a ideia. Olha, é fantástico isso. Se você não é terapeuta e quiser, faça psicoterapia, porque é muito bom. Aí você vai ter todas as técnicas na mão. É brincadeira. É por aí. Vamos lá. Qual a próxima Ô, pergunta? ô Leida, então, nós já chegamos a 8, são 8h20. É, E eu acho que a gente vai ser cortado daqui a pouquinho, né? Porque aqui no Instagram é só 1 hora. Então, vamos parar um pouquinho e eu quero que você fale para mim sobre o seu livro, ah, tá certo. do Eu pastor. Olha só, só, para todo mundo, deixa eu só falar uma coisa. Para todo mundo que está nos acompanhando através dessa live, nós não temos como deixar o link para acesso, para compra, tanto do livro da pastora como do livro do pastor Daniel. Mas pode deixar no comentário que assim que terminar a live, a gente já vai lá e comenta e te responde um por um, ok? Combinado? Então fala do seu primeiro, que eu já tenho a imagem aqui. isso, ele só está em e-book. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível a impressão ainda, né? Esse livro, ele vai falar sobre algumas técnicas com relação à escola bíblica infantil, a escola dominical, né, para nós. O que que acontece? Durante muito tempo, então, por eu ter 28 anos de carreira, né, na igreja, eu vi muitas dificuldades com os profissionais que trabalham com as crianças. Enquanto escola bíblica, esta visão escola bíblica ela é pouco divulgada. Então, esse livro ele traz, desde o berçário até os juniores, ideias para se transformar este momento em uma verdadeira escola bíblica, né? Com nível escola mesmo, ideia escola, trazendo os temas bíblicos, como trabalhar com as crianças nos diversos momentos, porque uma das coisas que eu ouvi várias vezes foi de professores dizendo assim: ah, eu dou a aula e acaba o tempo, eu não sei o que fazer mais, não sei mais o que eu faço, até dar o tempo de acabar e devolver para os pais. Então, esse livro é um subsídio de ideias, de posições, né, de sugestões de como trabalhar e traz, assim, de forma bem resumida, o que esperar de cada idade, como que as crianças de cada idade respondem, o que elas estão dispostas a, o que elas conseguem já responder e como que eu posso trabalhar os conteúdos bíblicos dentro da escola bíblica de forma que eu contribua para o desenvolvimento dessa criança. Só tem e-book pela Amazon, infelizmente eu não consegui ainda a impressão, mas se Deus quiser, quando tudo normalizar, né, aí já está em análise na editora, porém vai demorar um pouquinho, porque como eu terminei uma pós-graduação em criança especial, então eu vou reformular já esse e-book. Ele já tem um pouco de coisas de criança especial, ele já tem um capítulo para crianças especiais, autismo, Down e tudo mais. Mas eu pretendo trabalhar de forma mais prática quando esse livro for para impressão. Aí ele vai sair um pouco mais grosso, né? Um pouco mais elaborado, com outras questões para poder dar mais subsídio ainda. Mas isso vai demorar um pouquinho, um pouquinho Entendi. mais. E você consegue falar em 2 minutos um pouquinho sobre o livro do pastor Daniel? O Olha, título? o livro dele, eu vou. Deixa eu ver, eu tenho aqui no e-book, mas eu não sei se eu consigo mostrar, porque eu não estou me vendo. Tá? Entendi. Minha tela está parada. Eu não sei, você consegue ver? Dá uma olhada. Consigo mais ou menos. E agora? Tá.
Tá. A criança e o mundo espiritual, é isso? Isso. Também é em e-book, não saiu impresso, né? Talvez esse daqui a gente nem faça impresso, mas é uma tentativa, uma visão bíblica, teológica, histórica, para fundamentar os profissionais da educação da igreja, né, os professores, coordenadores e também os pais, sobre a questão do mundo espiritual. O mundo espiritual é algo que é verdadeiro, né, é transcendente, é verdadeiro, tem que ser estudado, tem que ser conhecido. Então, é um livro que trata da questão da criança e o mundo espiritual. Muito bom, mas ele só tem em e-book também pela Amazon, igual o meu lá. Infelizmente, escrito a gente não tem. Escrito, Entendi. publicado, né? Bom, eu estou preocupada se o Instagram vai cortar a gente e a gente vai sair sem dar tchau para o pessoal. Então, assim, nós vamos encerrar aqui, tá? E já vamos ver aí, vou conversar com a pastora Leida, de um outro momento ela vir aqui, de repente, mas isso é uma coisa que a gente vai acertar depois. Sou muito grata a Deus pela sua vida, Pro. Te amo de paixão, te amo de paixão. Uma saudade, meu Deus do Saudade céu. grande demais. Um Mas Deus vai café, preparar um tempo para a gente se encontrar. E eu ô, quero Dani, agradecer. Oi. eu só quero falar uma coisa bem rápida, porque vai cair, né, a nossa live. Primeiro, agradecer. E segundo, dizer uma coisa. Há uma prevenção que a gente tem deixado de lado. E essa prevenção se chama família em volta da mesa. A gente precisa renovar, resgatar os momentos em volta da mesa, sentar, conversar, olhar no olho das pessoas que moram conosco, para a gente poder começar a ter a sensibilidade de entender o que se passa, conversar, desligar o celular para ter esse momento. Isto é prevenção de doença, então a gente precisa disso, precisa muito. Vamos correr com esse negócio para ver se a gente protege a nossa família, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem. É, Muito mais que diante qualquer de tanta coisa. coisa diante de tanta coisa que tem acontecido, nós somos como uma gota no oceano, né? Mas nós somos uma gota. Então a gente vai fazer a nossa parte, não é, Leida? Eu E quero se cada agradecer. se cada um que está ao vivo fizer a sua parte, nós já temos, no mínimo, 25 ou mais famílias. Da minha parte, eu sou grata a Deus pela vida de cada um que participou, que nos acompanhou nessa noite, né? Nós estamos aí nos preparando para outros conteúdos e eu creio que o Senhor ele vai preparar todas as coisas. Então, que vocês fiquem com Deus, que essa noite tenha sido assim de muito proveito. Coloquem em prática tudo o que foi falado aqui e com relação aos livros da pastora Leida e do pastor Daniel, nós vamos deixar o link. Saindo daqui, eu já vou entrar e deixar o link para todo mundo, já nos comentários, e todo mundo vai ter acesso, tá bom? Leida, um beijo para você, um beijo aí para todo mundo, para o pastor, para as Beijo, crianças, tá bom? cheio de corações. Eu tô com uma mão só hoje, mas eu fecho aqui, ó. A gente conta na live. É, Foi e muito bom. foi muito bom para mim também. Foi muito bom para mim também. Gente, fiquem todos com a paz do Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Tenha uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana abençoado. E para a turma da Glorinha Ensina, nós voltamos na terça-feira com uma live da aula modelo do Dr. Jesus. Combinado? Fiquem Opa, todos se eu na estiver paz. aqui, eu vou Deus assistir. abençoe. Um Ai, assiste, beijo. eu vou te chamar. Eu vou Se te eu chamar estiver para em casa, participar. um beijo. Fica com Deus. Beijo, amém. Ó, tá marcando 26 segundos. Vamos encerrar antes de acabar. Um beijo para Tchau. todos vocês. Beijo, Obrigado, Laís. gente. Obrigada, minha chefe, minha coordenadora, a todos vocês. Obrigada. Aos alunos também.
Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanhou e que ficou com a gente até o final. Deus abençoe.